Os sinos da igreja começaram a tocar antes da hora. Ninguém entendeu o porquê. O relógio da torre ainda marcava 11h30, e o casamento estava marcado para o meio-dia. Mesmo assim, o som se espalhou pela cidade como um presságio. Na praça, as senhoras fecharam as janelas, os cachorros começaram a latir, e o vento, que há dias não soprava, levantou o véu que pendia na vitrine da costureira. Lá dentro, o vestido da noiva balançava sozinho no cabide, leve como se tivesse corpo, alma e medo. Na sacristia, o padre Ambrósio procurava as alianças, o noivo ajeitava o terno e os convidados se abanavam com os folhetos do casamento. Mas quando as portas da igreja se abriram, não foi a noiva quem apareceu. Foi uma corrente de ar frio, o tipo de vento que faz o corpo lembrar que existe alma. A madrinha gritou primeiro. "Cadê ela?" O fotógrafo olhou para o corredor e apertou o botão sem pensar, como se a lente pudesse registrar o invisível. O clique ecoou na igreja vazia. O buquê estava no chão, ainda molhado do orvalho da manhã, e o tapete branco que levava até o altar, aquele mesmo tapete que a cidade inteira ajudou a bordar, terminava num vazio. A noiva não chegou a dar um passo, não deixou bilhete, não houve testemunha. O noivo, pálido, jurou que a viu entrando pela lateral da igreja. O sacristão disse que ela nunca saiu do quarto onde se vestia. E a mãe só repetia. Ela disse que ia voltar. 3 horas depois, a cidade toda já sabia. A noiva havia desaparecido no dia do próprio casamento. A manchete do jornal da região resumiu em letras grandes: "Milagre ou maldição em São Bartolomeu." Mas o que ninguém sabia, ainda, é que o desaparecimento de Clarice não era o começo de uma tragédia. Era o desfecho de um segredo que a cidade inteira ajudou a esconder. A cidade de São Bartolomeu sempre foi do tamanho das histórias que contava. Quando faltava assunto, crescia a lenda. Quando sobrava dor, crescia o silêncio. Clarice nasceu bem no meio disso, filha de uma costureira que falava baixo e de um caminhoneiro que falava demais, mas nunca sobre o que importava. Cresceu ouvindo o padre Ambrósio dizer que cada promessa é um nó no coração de Deus, e vendo as senhoras da Irmandade bordarem toalhas para casamentos que acabavam antes de a cera das velas endurecer. Desde menina, Clarice tinha um jeito de quem pisa sem fazer barulho. Entrava na igreja pela porta do lado, acendia a vela sem olhar para ninguém e sumia com o mesmo cuidado com que guardava o cabelo atrás da orelha. A mãe dizia que era timidez, a cidade que era sinal de santidade. Mas ninguém reparou que, quando Clarice sorria, o sorriso vinha sempre com uma borda de urgência, como quem aprende cedo que felicidade de vitrine dá retorno, mas não dá descanso. Na escola, Clarice sentava no fundo, meio em pé, meio sentada, o corpo pronto para fugir. O noivo, Heitor, a conhecia desde a primeira comunhão. Ele falava alto, ria fácil. Tinha um futuro que cabia em gráficos e discursos. Ela, um caderno de capa azul cheio de recortes. Vestidos, viagens, igrejas, portas antigas, mares que nunca viu. Heitor sonhava com balcões de mármore e mesa posta. Clarice, com a chave de uma casa sem grades no olhar dos vizinhos. Eles se gostavam, sim, mas cada um amava uma ideia. Heitor amava a Clarice que a cidade inventou. Clarice amava a possibilidade de não ser invenção nenhuma. O primeiro presságio não veio dos sinos, veio do pano. Dona Ritinha, a costureira, jurou que a agulha quebrou 3 vezes no mesmo ponto do vestido. "Linha que volta, casamento que solta", murmurou. E fez o sinal da cruz por trás do provador, para ninguém ver que tinha medo. Clarice viu o medo na mão dela e disse que era só nervoso. "Nervoso de quê, minha filha?" perguntou Dona Ritinha. Mas Clarice já tinha voltado a prender o cabelo atrás da orelha. O segundo presságio foi mais escandaloso. Um pássaro se debateu dentro da igreja durante a novena. Rodou, rodou, até cair no colo da imagem de Nossa Senhora. O sacristão correu,
O povo aplaudiu como quem afasta a tempestade. Padre Ambrósio sorriu amarelo. Sinal de que o espírito sopra, disse. Uma senhora da primeira fila respondeu sem olhar para ele. Sopra, padre, mas também apaga a vela. Na casa de Heitor, a preparação parecia festa de inauguração. Chegavam caixas, chegavam flores. Chegava gente para conferir se a mesa de doces era farta e fotogênica. O pai de Heitor, seu Arnaldo, batia no peito dizendo que homem que casa faz a cidade andar. A mãe, Dona Zuleide, aprovava a altura do arranjo como quem aprova o destino do filho. Clarice passava por ali feito assombração de vestido claro, sempre com um sim, senhora, e um sorriso educado. Só quem conhecia o barulho dos seus passos, a mãe, a costureira e, talvez, o vento, percebeu que o andar de Clarice tinha um compasso esquisito. 2 passos para frente, 1 para dentro de si mesma. O terceiro presságio foi carta sem selo. Chegou num envelope sem nome, dobrado em 4, enfiado por baixo da porta da casa de Clarice. Dentro, só uma frase. Promessas antigas cobram dívidas novas. A mãe leu e ficou branca. Rasgou o papel em silêncio, jogou no lixo, tirou do lixo, queimou na boca do fogão e ficou segurando a fumaça nos olhos para ninguém perceber que chorava. Clarice viu a fumaça e não perguntou nada. No dia seguinte, por coincidência ou destino, levantou mais cedo e foi até o alto do morro, onde o vento fala alto e as coisas parecem verdadeiras demais para caber nas conversas da cidade. Lá em cima, ela tirou do bolso um anel fino, antigo, que não era de noivado nem de família, e prendeu numa fita branca no galho de um ipê. Se for amor, me devolve. Se for dívida, leva embora, sussurrou. O vento respondeu com poeira. Heitor achava graça das superstições. O que vale é nossa história, Clarice, dizia, entregando a ela palavras novas em caixas velhas, como quem faz reforma sem mexer no encanamento. Ele não sabia que existe um tipo de segredo que não se esconde. Ele se acostuma a ser visto, e outro que, se visto, muda de nome e de dono. Clarice sabia, mas não sabia de onde. A cidade inteira sabia, mas preferia a lenda. Dava menos trabalho, rendia mais assunto. Na semana do casamento, São Bartolomeu ficou com cara de quermesse. Bandeirinhas, fogueira, milho na brasa, promessas penduradas em varal, cada uma com um nó. Para dar certo, para ele não beber mais, para ela voltar. No alto da igreja, os sinos foram afinados e um rapaz da cidade vizinha testou a nova máquina de soltar pétalas quando a noiva entrasse. Clarice passou os olhos na máquina e sentiu o mundo ficar pequenininho, do tamanho de uma vitrine. É só uma porta, disse para si mesma. É só atravessar. Mas toda a porta pergunta o nome de quem passa. E Clarice tinha 2. O pai de Heitor fez questão de um ensaio geral. Tudo no horário, tudo no lugar. Clarice ensaiou o sorriso, o passo, o ângulo da cabeça. A mãe dela ensaiou o aplauso. Padre Ambrósio ensaiou a bênção. Só os sinos tocaram fora de hora, de madrugada, à meia-noite, 3 repiques curtos que ninguém quis ouvir. Vento na torre, disseram. É gato. É moça que sonha alto. O sacristão, que tem ouvido de sino desde menino, tremeu um pouco. Ele sabia. Sino que toca sozinho é santo cobrando palavra. Na véspera, Clarice foi até a costureira. O vestido estava pronto, lindo, perfeito, leve. Dona Ritinha pediu que Clarice experimentasse mais uma vez. Clarice vestiu. E por um instante coube dentro da história dos outros. Se olhou no espelho e viu a noiva que São Bartolomeu queria. Silenciosa, linda, encaixada. Mas por trás do véu, um gesto pequeno escapou. O dedo indicador correu o anel antigo no fio da fita do ipê, como quem revisa um feitiço íntimo. A costureira fingiu que não viu. Só perguntou, muito baixo. Você tem certeza do nome que vai dizer no altar? Clarice sustentou o espelho com as 2 mãos. Tenho certeza do meu.
A mãe tentou falar naquela noite. Sentou-se ao lado da filha, abriu e fechou a boca 3 vezes, como quem vai mergulhar num rio que conhece as pedras pelo nome. Filha, se eu te contar, você não casa. Clarice encostou a cabeça no ombro dela. Se a senhora me contar, talvez eu escolha. A mãe olhou para o teto. Então melhor eu calar para você não me odiar por ter escolhido errado. Entre mãe e filha ficou uma luz acesa até tarde, como vela que não sabe se é promessa ou despedida. No dia do casamento, o relógio da torre travou em 11h30. O sacristão subiu as escadas com a chave do concerto e achou só ar frio e poeira como de quarto que ninguém entra faz anos. A praça encheu cedo. Heitor chegou com o pai e com a certeza. Clarice chegou com a mãe e com uma mala pequena. Nela, um vestido simples, um par de tênis e o caderno de capa azul. "Pra que a mala, Clarice?" perguntou Dona Zuleide, gentil com veneno nas bordas. "É superstição", respondeu a mãe. E apertou o braço da filha com força de quem segura a beirada. Então aconteceu a coisa que ninguém combinou. As portas da igreja se abriram antes da hora. Um vento diferente atravessou o corredor e o véu da vitrine da costureira, lá na esquina, se ergueu como bandeira. O buquê caiu sem mãos. O fotógrafo fotografou o vazio. O noivo jurou que a viu pela lateral. O sacristão jurou que ela não saiu do quarto. E os sinos tocaram de novo, sozinhos, 3 vezes. A cidade chamou de milagre e maldição. O jornal preferiu mistério. Mas quem conhecia Clarice percebeu um detalhe minúsculo. A mala não estava mais com a mãe. E a fita branca do IP no alto do morro não tinha mais o anel. Se você estivesse ali, teria jurado ver um vulto claro atravessando a rua de trás, o corpo inclinado para frente como quem corre com o coração nas mãos. Teria ouvido também, se escutasse como escuta quem precisa, uma frase soprada do alto da torre. Promessas antigas cobram dívidas novas. A pergunta é, a dívida era de Clarice ou da cidade? O último presságio foi o mais silencioso. Padre Ambrósio, antes de chamar o noivo para o altar, ajoelhou-se sozinho no primeiro banco e sussurrou: "Se há um nome errado nesta história, que caia como folha fora de época." O vento respondeu com um único repique nos sinos, curto, seco, e a vela da nave principal tremeluziu como quem diz: agora. Agora o quê? Agora, a verdade de Clarice começaria a rasgar o tecido perfeito do casamento mais esperado de São Bartolomeu. E quando a cidade inteira corresse atrás da noiva desaparecida, ia descobrir que não era Clarice que estava faltando no altar. Era a verdade sobre quem, afinal, estava casando com quem. Naquela tarde, a cidade inteira se transformou em busca. Uns procuravam a noiva, outros, o motivo. Cada rua de São Bartolomeu parecia a repetição de uma mesma pergunta. Onde ela foi? Os rapazes do bar disseram ter visto Clarice subindo o morro, o mesmo onde o IP florido guardava a fita branca. As senhoras garantiram que não, que ela entrou na caminhonete do tio, com o vestido levantado até o joelho, fugindo do escândalo. O padre, trancado na sacristia, tentava rezar, mas a voz não saía. A mãe de Clarice andava com o terço entre os dedos e o olhar perdido, dizendo que promessa cumprida também dói. Heitor, o noivo, jurava que alguém tinha armado tudo. Ninguém desaparece vestida de noiva sem ajuda. Disse isso aos gritos, e o eco correu pelas paredes da igreja até morrer no coro. Quando a polícia chegou, o sol já se escondia. Um sargento gordo, acostumado a brigas de vizinho e galope de boi, tentou impor ordem. Nada de mistério, minha gente. Vamos procurar com calma. Mas calma era o que São Bartolomeu nunca teve. Um grupo subiu o morro com lanternas, outro vasculhou o rio. As crianças, excitadas, achavam que era teatro. Os velhos diziam que era castigo. Ninguém viu quando Dona Ritinha, a costureira, trancou a loja por dentro. Lá dentro, estendido sobre o balcão,
estava o molde do vestido, e dentro dele, costurado entre forros, um envelope amarelado. A costureira abriu devagar, com dedos trêmulos, e encontrou uma fotografia antiga. 2 meninas na beira do rio, de mãos dadas, e atrás delas, um rapaz com o rosto quase apagado pela luz. Atrás da foto, uma frase escrita a lápis: "Se um dia o sino tocar sozinho, me encontra debaixo do ipê." O ar faltou. A costureira entendeu tarde demais que Clarice não tinha fugido. Ela estava voltando. Voltando para o ponto exato onde a história da mãe dela tinha começado e nunca terminado. Enquanto isso, Heitor procurava nas margens do rio. Encontrou o véu preso num galho, molhado e pesado. "É dela", disse, e o povo confirmou, como se a palavra fosse prova. Mas o sargento, mais atento, reparou num detalhe. O tecido não tinha barro nem rasgo, só orvalho. Se tivesse caído no rio, estaria sujo. A dúvida começou ali. À noite, a cidade se reuniu na praça. A mãe de Clarice, sentada num banco, segurava o caderno azul da filha. As páginas estavam secas, mas o cheiro era de chuva antiga. Um repórter de uma rádio local chegou com microfone e perguntas afiadas. "A senhora acredita que sua filha esteja viva?" Ela respirou fundo e respondeu: "Acredito que ela esteja cumprindo o que eu não tive coragem." Na mesma hora, o padre Ambrósio subiu até a torre, talvez para pedir um sinal. Lá de cima viu o ipê, o mesmo de sempre, só que agora sem a fita branca. No lugar da fita, pendia algo metálico, o anel antigo. O vento fazia o galho bater no sino mais baixo, e cada toque parecia repetir: promessa, promessa, promessa. Na madrugada, um caminhoneiro jurou ter visto uma mulher de branco caminhando na estrada, descalça, com um caderno no peito. A notícia correu mais rápido que a razão. O sargento mandou patrulha, mas só encontraram marcas de pneu e um ramo de ipê florido. Enquanto isso, Dona Ritinha foi até a casa da mãe de Clarice. "Preciso lhe mostrar uma coisa." Entregou a foto encontrada no vestido. A mulher olhou e sentou devagar. "Essa sou eu", disse, apontando para uma das meninas. "E essa é a irmã de Heitor." A costureira quase deixou cair a tesoura. "A irmã dele?" A mãe assentiu. "Aquela que morreu afogada, mas ninguém contou a verdade. Não foi acidente, foi promessa." O relógio da parede bateu 00:30. "Ele prometeu casar comigo se ela não voltasse", confessou a mãe. "E quando ela se foi, ele casou com outra, a mãe do Heitor. E o que é o pecado se não promessa cumprida demais?" Do lado de fora, o sino tocou sozinho. A costureira correu para a janela e viu luzes no alto do morro. Pareciam lanternas, mas tremiam como fogo. O sargento também viu de longe e mandou subir uma equipe. Encontraram o ipê iluminado por velas e, aos pés dele, uma mala aberta. Dentro, o vestido de Clarice, dobrado, e o caderno azul. No caderno, uma única frase: "Nenhuma noiva some. Algumas só voltam para o começo." O povo dizia que era carta de despedida. A mãe disse que era perdão. Heitor gritou que era loucura. E o padre, pela primeira vez em anos, ficou em silêncio. No dia seguinte, quando o sol bateu na torre, o sino tocou mais uma vez, sozinho. Dessa vez, ninguém se assustou. O som parecia mais leve, quase alegre, como quem anuncia que o segredo começava, enfim, a se desfazer. Na manhã seguinte, São Bartolomeu acordou com 2 cheiros, o de café passado e o de curiosidade. O ipê do alto do morro tinha virado ponto turístico de romaria. As pessoas subiam com flores, câmeras e perguntas. Foi milagre? Foi castigo? Foi fuga? Cada um levava uma versão da história, e cada versão era mais bonita, ou mais cruel, que a anterior. O sargento mandou isolar a área, mas o povo atravessava a fita amarela como quem atravessa a fé. O vestido estava intacto, o caderno fechado e a mala aberta, com o perfume ainda preso no tecido.
Ninguém dorme num vestido desses, disse o sargento coçando o queixo. Ou ela tá viva, ou quer que a gente ache que tá. A mãe de Clarice, pálida, pediu para subir. É minha filha, é minha promessa. Os soldados hesitaram, mas abriram passagem. Ela subiu devagar, o terço entre os dedos e a lembrança nos ombros. Quando chegou ao IP, ajoelhou-se. Você devolveu o anel, Clarice. Agora devolve o medo também. Lá de baixo, o padre Ambrósio observava. Era o mesmo homem que batizara Clarice, que benzera o casamento dos pais dela e que ouvira, anos antes, uma confissão que jurou levar para o túmulo. Só que os túmulos, em São Bartolomeu, têm ouvidos. No meio da praça, um caminhão da rádio local armava equipamento. A repórter, jovem e afiada, falava para a câmera. Estamos aqui 24 horas depois do desaparecimento da noiva Clarice Duarte. A cidade está em choque, e os sinos continuam tocando sem explicação. A pergunta que todos fazem é: quem ela queria perdoar? A câmera deu zoom no padre. Ele baixou os olhos. Na delegacia, o sargento recebeu um envelope anônimo. Dentro, um bilhete escrito com letra firme. Procure o registro de casamento de Zuleide Duarte e Arnaldo Figueira. E veja a data. O sargento franziu a testa. Abriu o armário velho onde guardava documentos e puxou a pasta amarelada. O papel, amassado, trazia a data exata do batizado de Clarice. Mas isso é impossível, murmurou. Naquele instante, o padre entrou. Nada é impossível em São Bartolomeu, sargento. Só as verdades atrasadas. Enquanto isso, Dona Ritinha, a costureira, fechava a loja. Estava decidida a ir embora, mas ao dobrar o último pano, encontrou algo costurado na bainha do vestido de Clarice. Uma fotografia recente, colorida. Clarice, sorrindo ao lado de uma mulher idêntica a ela, mas mais velha. No verso, escrito com caneta azul. O nome dela é Helena. Ritinha saiu correndo, o coração batendo como sino. Chegou à praça ofegante. Ela tem irmã, gritou. Clarice tem irmã. A mãe de Clarice se virou devagar, o rosto se desfazendo num misto de medo e alívio. Não, Ritinha, ela é a irmã. Silêncio. O padre respirou fundo, apoiado no bastão. Há 25 anos, nasceu uma menina doente de parto difícil. O médico disse que só uma viveria. A mãe não quis escolher. Então o pai escolheu, levou a mais forte e registrou como filha do irmão. A mais fraca ficou. E cresceu sem nome verdadeiro. Os sinos tocaram, 3 vezes. A mãe de Clarice caiu de joelhos. Eu tentei esconder para proteger. Mas promessas antigas cobram dívidas novas. O povo olhava, sem entender direito, mas sentindo que aquele era o tipo de verdade que pesa na língua. Heitor, pálido, encostou na parede da igreja. Então, Clarice é minha tia? A resposta não veio em palavras, veio em vento. Um vento que atravessou a praça, apagou velas, mexeu o vestido pendurado e fez o caderno se abrir sozinho. Nas páginas, um recorte de jornal colado com fita. Menina desaparece após batizado. Família impede divulgação. E abaixo, em letra miúda. Pai, Arnaldo Figueira. A cidade inteira olhou para o pai de Heitor, que empalideceu. Eu fiz o que precisava ser feito. Era para proteger o nome da família. Mas Clarice, ou quem quer que fosse Clarice, tinha outro plano. À tarde, quando o sol começava a descer, um caminhão de entrega passou pela estrada que levava ao morro. O motorista jurou ter visto uma mulher de branco acenando na curva. Ele parou. Ela se aproximou devagar, sorriu e disse: diga a eles que não tem mais dívida, que agora a história se pagou. E desapareceu entre as árvores. Na mesma hora, o sino da igreja tocou pela última vez. Só um toque, longo, firme, não de despedida, mas de alívio. O sargento olhou para o padre. E agora, padre, o que o senhor vai escrever no relatório? O padre olhou para o céu. Que a noiva não fugiu, só devolveu o nome.
E enquanto as pétalas murchas da máquina de casamento caíam sobre a praça, São Bartolomeu aprendeu, pela primeira vez, a diferença entre promessa e prisão. Ao cair da tarde, a praça de São Bartolomeu parecia um cenário desmontado. As cadeiras voltaram para as calçadas, as flores murcharam nas bordas da fonte, e a fita amarela do sargento, vencida pelo vai e vem do povo, pendia como meia promessa. O ipê, lá do alto, seguia aceso de velas como se fosse um oratório ao ar livre. O sino já não tocava sozinho. Tocava porque alguém puxava a corda devagar, no compasso de quem aprendeu a respeitar o silêncio. A mãe de Clarice desceu o morro com passos de quem devolve um peso. Na mão, trazia o caderno azul. Parou diante do padre Ambrósio, respirou fundo e disse o que São Bartolomeu se recusou a escutar por 25 anos, que naquela família os nomes foram trocados para salvar aparências, que promessas seladas em cozinha viraram cadeados em coração de gente, que sua filha cresceu sem poder escolher quem era no próprio espelho. O padre não respondeu com sermão. Só tirou a batina do caminho, como quem abre porta, e disse: agora a cidade decide se continua pequena nas palavras ou grande na verdade. Heitor chegou sem terno, sem voz e sem certezas. O pai, Arnaldo, tentava costurar versões, mas cada frase puxava um fio que descosturava outra. Eu fiz o que dava para fazer na época. A mãe dele, Dona Zuleide, apertava o terço até quase quebrar as contas. Foi então que a costureira, Dona Ritinha, ergueu a fotografia colorida encontrada na barra do vestido. Clarice sorrindo ao lado de uma mulher tão parecida que parecia espelho com atraso. Se a gente tivesse olhado de perto, tinha visto, murmurou. Heitor baixou a cabeça. Eu olhei para a festa e esqueci da pessoa. O sargento pediu que todos se aproximassem do coreto. Leu, tropeçando, o bilhete anônimo que o levara aos registros antigos e, por fim, ao único parágrafo que interessava. O casamento que começou com data errada e medo certo. Não é crime amar errado, disse alguém no meio da multidão. É prisão. A frase se espalhou como o vento do meio-dia. Simples, quente, incontroversa. A repórter da rádio pediu uma fala final ao padre. Ele olhou para o ipê e escolheu a voz mais baixa. A noiva não sumiu. A noiva devolveu a nós o que nos faltava no altar, a verdade. Houve quem chorasse, houve quem risse de nervoso, houve quem jurasse ter visto um pano branco cruzar a rua de trás, mas ninguém ousou desmentir o sino quando tocou apenas uma vez, longo, claro, dizendo sem letras, acabou. Naquela noite a cidade provou um tipo novo de silêncio, o que não esconde, o que embala. Em casa, a mãe de Clarice abriu o caderno azul sobre a mesa. Entre recortes de vestidos e portas antigas, havia uma página em branco com um título rascunhado. O que vem depois do nome. Ela sorriu torto, como quem entende o recado. Fechou o caderno, acendeu a luz da varanda e deixou a porta escancarada, para o caso de alguém voltar ou de alguém, finalmente, sair. No dia seguinte, cedo, Dona Ritinha subiu sozinha ao ipê. Encontrou o anel antigo enroscado no mesmo galho da fita. Não havia carta, nem bilhete, nem pista. Havia apenas a certeza mansa de quem cumpre um percurso até o começo. Se for amor, me devolve. Se for dívida, leva embora. O vento, maduro, escolheu a primeira parte. Ela trouxe o anel de volta, não como prova, mas como símbolo. Nome que retorna ao corpo certo. História que volta a caber na boca de quem a vive. Heitor bateu à porta da costureira antes do almoço. Não pediu vestido, não pediu perdão pronto. Pediu o que pouca gente tem coragem de pedir. Tempo para reaprender. Eu queria amar uma pessoa, não um retrato. Se um dia a Clarice, se um dia ela quiser me escutar, eu vou estar do lado de fora, sem igreja e sem banda. A costureira assentiu. Seja do tamanho da verdade que você aguenta.
O resto a cidade aprende. A praça ganhou outro movimento. Em vez de comentários sussurrados, começaram a aparecer gestos. A Irmandade recolheu as pétalas da máquina e semeou no jardim da escola. As crianças amarraram fitas coloridas no coreto, cada fita com uma palavra: escolha, nome, coragem. O padre pregou um aviso simples na porta da igreja. Casamentos serão celebrados com data, nome e consentimentos certos. Com portas abertas. O sargento, que nunca foi de missa, leu, coçou o bigode e sorriu de canto. Talvez a gente aprenda. No fim da tarde, quando a luz batia torta nas janelas, a mãe de Clarice caminhou até a torre. Subiu devagar, degrau por degrau, como quem sobe dentro do próprio peito. Lá em cima, tocou o sino com as duas mãos. Não pediu milagre. Não exigiu final feliz de novela. Pediu só que nenhuma noiva precisasse fugir para casar com o próprio nome. O som desceu redondo. Encostou em cada telhado. Lavou cada sala. Chegou até o IP e voltou em paz. Se você for a São Bartolomeu daqui a alguns meses, vai encontrar menos lenda e mais história. Vão te mostrar o IP e dizer: foi onde a cidade desaprendeu a medir o amor pelo barulho da festa. Vão te oferecer café e perguntar de leve se você escolheu o seu nome, ou se foi ele que te escolheu. E se você parar na vitrine de Dona Ritinha, vai ver um vestido sem bainha fechada, com linha solta e alfinete marcado, sinal de que o que é vivo se ajusta, o que é verdadeiro respira. Alguns segredos passam a vida tentando virar milagre. Outros, quando enfim são ditos, viram apenas o que sempre foram: escolhas. Clarice não virou santa, nem lenda. Virou alguém que a cidade precisa aprender a nomear sem ruído: mulher. O resto, com o tempo, encontra lugar. Se essa história encostou em você de algum jeito, respira fundo agora e guarda o que ela tem de mais simples. Promessa não é prisão. Porta não é enfeite. Sino que toca sozinho pode ser só vento, mas às vezes é coragem chamando pelo seu nome. Se ficou até aqui, obrigado. Quando terminar, conta nos comentários o que você teria feito no lugar dela. E se quiser ouvir mais histórias que apertam o peito e soltam a alma, se inscreve e ativa o lembrete. Toda semana tem um começo que de tão verdadeiro parece final, e um final que, de tão honesto, parece começo. Na manhã seguinte, São Bartolomeu acordou diferente. O sino, que por dias fora ruído de desespero, agora parecia um coração voltando a bater no ritmo certo. O povo caminhava mais devagar, como quem aprende a respeitar o silêncio depois de ter gritado demais. As fitas coloridas da praça balançavam mansas no vento. Na varanda da antiga casa, a mãe de Clarice preparava café. As mãos ainda tremiam, mas havia uma paz nova nos gestos. Na mesa, o caderno azul permanecia aberto, e sobre ele, uma pétala do ipê, seca e luminosa como lembrança boa. A costureira, Dona Ritinha, apareceu carregando um embrulho de tecido. Achei que você ia querer ver. Dentro, o vestido branco, limpo, dobrado com cuidado. Sem véu, sem rendas, só o tecido e o cheiro de sabão novo. Ela terminou o que eu comecei, disse a mãe, com um sorriso que era quase pedido de desculpa. Heitor chegou logo depois, trazendo nas mãos o anel recuperado do galho. Ficou parado, sem saber se entrava. Eu vim devolver o que era dela. Então entra, respondeu a mãe. Ele colocou o anel sobre a mesa. Se ela ainda estiver por aí me escutando, eu queria que soubesse que não vou mais procurar no escuro. A mãe assentiu. A gente sempre procura no escuro, Heitor. A diferença é quando aprende a parar de correr. Na cidade, o padre Ambrósio pendurou uma nova placa no portão da igreja. O altar é para quem vem inteiro. O povo leu e, pela primeira vez, ninguém riu. Algumas mulheres deixaram flores no pé do ipê. Outras, recados anônimos enrolados em fitas brancas. O vento espalhava as palavras pelo chão, como se a cidade enfim aprendesse a ouvir.
À noite, o programa de rádio transmitiu um especial, A Noiva que Desapareceu. O locutor contou a história, sem citar nomes, e terminou com uma frase que ficou ecoando na cabeça de todos. Alguns casamentos acontecem para unir duas pessoas, outros para libertar uma delas. As pessoas se olharam em silêncio, e o eco do sino completou o que faltava dizer. Nos dias que seguiram, São Bartolomeu começou a mudar. O velho salão de festas virou biblioteca. A costureira passou a ensinar costura para as meninas da escola, e cada uma levava para casa um pedaço de tecido branco. Para lembrar que promessa que prende não é costura, é nó. Heitor, agora barbeiro, abriu uma pequena barbearia no centro, com um letreiro simples. Recomeços. E a mãe de Clarice, bem, ela continuou na mesma varanda, mas agora sem o terço entre os dedos. No lugar, um rádio pequeno tocando baixo, e o som da rua viva outra vez. Certa tarde, uma caminhonete parou diante da casa. Uma mulher desceu, cabelo solto, vestido simples, olhos que o tempo não conseguiu apagar. Não disse o nome. Apenas colocou sobre a mesa o envelope pardo com a caligrafia antiga, para quando entenderem o silêncio. A mãe respirou fundo, abriu o envelope e encontrou duas coisas: uma fotografia nova e um bilhete curto. Na foto, Clarice sorria ao lado de uma menina pequena, em frente a uma casa simples de madeira, com o IP ao fundo. No bilhete estava escrito: "Agora eu me caso com a vida." E ela disse sim. A mãe fechou os olhos e chorou, não de tristeza, mas de alívio. Heitor, quando soube, não procurou mais. Apenas pendurou uma pétala seca do IP num quadro da barbearia e escreveu abaixo: "Ela escolheu o nome certo." Com o tempo, o caso da noiva desaparecida virou lenda, e a lenda virou lição. Os visitantes que chegavam à cidade ouviam histórias diferentes. Uns diziam que Clarice viveu no sul, outros que partiu para o norte. Mas todos concordavam num ponto: depois dela, ninguém mais casou sem olhar nos próprios olhos primeiro. E foi assim que São Bartolomeu, um vilarejo pequeno perdido no mapa, virou símbolo de algo maior. Não de milagre, nem de tragédia, mas de reconciliação com o que somos. Porque às vezes, a pessoa que desaparece não some, apenas se encontra onde ninguém ousou procurar. E quando o sino toca sozinho, o povo já não se assusta. Sabe que é só o vento passando para lembrar. O amor não precisa de plateia para existir. Se você ficou até aqui, lembre-se: ninguém some por completo quando deixa a verdade. E se a vida te pedir para esperar, espera com o coração aberto, porque o tempo, quando entende o amor, devolve até o que parecia perdido.